Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou aqui com a atividade que vocês deverão fazer entre os dias 3, né? Que já passou, dia 3 de novembro, até o dia 13 de novembro, tá? A atividade é essa aqui. Então, aqui ó, nessa atividade, primeiro vem o texto explicativo. Esse texto aqui não é para copiar, tá bom? Essa parte que vocês não precisam copiar nada, é para vocês lerem, certo? Que é uma explicação sobre o que é para fazer, tá? Então, vocês vão ler isso aqui, ler esse texto, né? Ler esse texto para poder fazer a atividade, tá? Aqui tá tudo explicadinho, tem os vídeos relacionados em que vocês deverão assistir, tá? Nos links aí, é só clicar nos links e vocês são redirecionados aos vídeos do YouTube, tá bom? E após o texto explicativo, aí vem a atividade. Essa atividade, pessoal, é a atividade aula 2, tá? Da página 7, da apostila Aprender Sempre, que é essa apostila aqui, ó. Essa apostila aqui, que vocês foram buscar lá na escola, de capa azul, tá? Volume 3. Quem não foi buscar ainda na escola, vá buscar. A escola está aberta de segunda a sexta-feira, das 9 até as 3 da tarde, certo? Mas quem não foi, não dá para ir buscar qualquer coisa, pode fazer no caderno mesmo, tá? Então, ó, temos aqui a apostila, certo? Aqui, essa atividade, muitos alunos já entregaram, outros não entregaram, tá? Quem não fez, faça, me entrega, dá tempo ainda, estou aguardando, né? São atividades do quarto bimestre. Lembrando que nós já estamos no quarto bimestre. Cada bimestre tem uma média de 4 atividades e mais 2 provas, 2 avaliações, tá? Então essa atividade já foi. Quem não fez, por favor, faça e me entrega, tá? Me envia. A atividade é essa aqui, certo? Essa é a atividade que é para fazer. Da apostila Aprender Sempre. Página 7, né? Página 7. Então, pessoal, quem tem a apostila pode fazer aqui na apostila mesmo, tá? Não precisa copiar no caderno, nada disso. Quem não tem apostila também não precisa ficar copiando as perguntas, nada disso, tá? Você só vai fazer assim, ó. Atividade, escrever em cima do caderno, atividade do dia 3 do 11 a 13 do 11. Tá aí embaixo, questão 1. E aí você só vai responder, certo? Aí aqui na questão 1, tem uma figura maior, que é a primeira figura e a segunda figura, certo? E do lado tem um quadrado em branco, para vocês responderem. Vocês vão responder aqui no quadrado em branco, tá? Nesse quadrado em branco é o que vocês vão responder, esse quadrado aqui, ó, tá? Vocês vão responder aqui, tudo bem? Então, nessa questão ele diz assim: duas figuras são semelhantes se forem geometricamente iguais, ou se uma delas é uma ampliação ou redução da outra. Então ele diz assim: dos pares de figura a seguir, identifique os que são semelhantes e justifique sua resposta. Então você vai responder nesse quadrado do lado aqui, ó, nesse quadrado em branco, você vai responder. Primeira coisa que você vai responder: essas figuras são semelhantes ou não são semelhantes? A segunda coisa que você vai responder nesse quadrado em branco: ambas as figuras representam o quê? Representam um triângulo, um quadrilátero, um pentágono, um hexágono. O que elas representam? Certo? Outra coisa que você vai responder aí: os lados são proporcionais? Se são proporcionais, qual é a razão dessa proporção? Ela é de 2 para 1, de 3 para 1. O que é isso de 2 para 1? 2 para 1 é que está diminuindo 2 vezes, tá? Está diminuindo 2 vezes. Então, o maior está diminuindo 2 vezes para o menor. 3 para 1 está diminuindo 3 vezes para o menor. Então, você pega um lado da figura, divide. E divide, né? Divide. Se você vê que está dando 1, dá 2, está dando o resultado 2, está diminuindo 2 para 1. Então, quando ela diminui a metade, ela está diminuindo 2 para 1. Quando ela está reduzindo o triplo, é de 3 para 1 e assim por diante. Então, é isso que você vai responder aí nessa questão, tá? Vamos para a questão
A questão 1 ainda continua, as mesmas figuras, outras figuras agora, ó. Outras figuras nós temos aí, ó, outras figuras, tá? Você vai responder a mesma coisa, tá? Você vai responder a mesma coisa. As figuras são semelhantes? É uma redução ou ampliação da outra? Os lados reduzem proporcionalmente? Sim ou não? Se sim, qual é a razão? É uma razão de ampliação ou de redução? É de 1 para 2, de 1 para 3? Aí é ampliação. É razão de 2 para 1, de 3 para 1, de 4 para 1? Aí é redução, tá? Então você vai responder aí, tá? Em todas essas figuras aí da questão 1, dessa aqui, tá? Ó, essa figura aqui, ó, essa figura e essa aqui. Você vai responder aqui, tá? Nesse quadrado em branco aqui, tudo bem? Beleza? E depois vem a questão 2, né? Questão 2. A questão 2, ela diz assim: dois ângulos são congruentes quando têm a mesma medida. Dos pares das figuras a seguir, identifique os que são semelhantes. Justifique sua resposta. Então você vai me dizer aí, né, do lado, você vai escrever aqui do lado, ó, do lado aqui, nesse quadrado aqui, ó, do lado. Você vai escrever aí, ó. O que você vai escrever? Você vai escrever se as figuras são semelhantes ou não. E se os ângulos, se elas são semelhantes, os ângulos são correspondentes e congruentes. O que significa isso? Ângulos congruentes. Ângulos congruentes é que tem a mesma medida, tá? Independente da figura, uma figura ser maior do que a outra, ela pode ter um ângulo de mesma medida. Um ângulo ele é sempre da mesma medida, independente da figura ser grandona ou pequena. Grande ou pequena, né? Muito grande, muito pequena. Então você tem que observar se elas são semelhantes. Se as figuras são semelhantes. Se as figuras forem semelhantes, elas têm a mesma medida dos ângulos, tá bom? Então você vai responder isso aqui, ó, né? Aqui também, ó, nessa daqui do lado, você vai responder aqui do lado, tá bom? Aí depois, ó, essa daqui também, ó, você vai responder aqui do lado, ó, tá? Você vai responder se as figuras são semelhantes e se os ângulos são congruentes. Se sim ou se não, tá? Você vai responder aí do lado, beleza? Aí vem a 3, né? A questão 3. A questão 3 diz assim: sabendo que dois polígonos que possuem lados correspondentes proporcionais e ângulos correspondentes congruentes, ou seja, de mesma medida, são semelhantes, construa dois exemplos de polígonos semelhantes. Você poderá utilizar régua, compasso e ou transferidor para essa construção. Então aqui você vai, nesse espaço aqui, ó, você vai desenhar, tá? Duas figuras congruentes, certo? Então, por exemplo, você vai desenhar um pentágono, um exemplo, tá? Eu vou explicar com maiores detalhes no vídeo explicativo, tá? Eu vou fazer um vídeo explicativo para todas as questões, tá? Então, por exemplo, você vai desenhar, por exemplo, um pentágono. Então, você vai desenhar um pentágono grande, né? E aí você vai desenhar do lado dele um pentágono menor em que os ângulos sejam congruentes, em que as medidas sejam proporcionais e os ângulos sejam congruentes, tá? Então, você vai desenhar o pentágono, um exemplo, um pentágono. Depois eu quero desenhar o octógono. E do lado aqui, então desse lado, você vai desenhar o pentágono, um exemplo, né? Uma figura. E depois do lado, a figura semelhante a ela. Aí depois outra figura, pode ser um octógono, por exemplo. Você vai desenhar o octógono grande, né? Ou menor, um menor. E o outro maior, semelhante a esse octógono, tá? Do lado aqui. Tudo bem? Então é isso que é para fazer. Eu vou explicar com maiores detalhes num vídeo explicativo. Eu vou fazer um exemplo, tá bom? Questão 4. A questão 4, vamos lá para a questão 4. A questão 4 é para você responder, né? São questões alternativas de múltipla escolha, tá? Aqui a questão 4, tá? Então diz aí, ó, na 1. Observe os triângulos a seguir. Então quem for fazer no caderno não precisa copiar desenho, nada disso, certo? Você vai só escrever questão 4 e resposta embaixo. Qual é a alternativa correta? Questão 4. Observe os triângulos a seguir. Então, nós temos aí dois triângulos, tá? E aí temos um triângulo de lado
LMN, tá? E um outro triângulo de lado GHI. Ele diz assim, o triângulo LMN será uma ampliação do triângulo GHI se existir congruência entre os ângulos correspondentes e também aí. Então você vai responder o quê? Para existir para as figuras serem semelhantes, olha aí, ó. O triângulo LMN será uma ampliação do triângulo GHI. Então, essas figuras serão semelhantes. Então, primeiro, ele já está dando aí, ó. Se existir congruência entre os ângulos, ou seja, se os ângulos forem da mesma medida. E também a proporcionalidade entre as medidas dos lados correspondentes. B, a não proporcionalidade entre as medidas dos lados correspondentes. C, se a medida do lado MN for o triplo de HI. Será que essa aqui é a correta? E C, se o ângulo HGI for de 88 graus. Então, quais dessas alternativas é a correta? Você vai fazer um X aí, na alternativa correta. Para quem tem apostila, faz o X. Quem não tem apostila e vai fazer no caderno, coloca lá, questão 4 e resposta, alternativa correta, tal alternativa, tá bom? Mesma coisa na 2. Na 2 nós temos aí 4 afirmações, certo? Então, para as afirmações a seguir, coloque verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso, certo? Então vamos lá, ó. A primeira afirmação, 2 fotografias de um mesmo barco, sendo uma ampliação da outra, são figuras semelhantes? Será que é verdadeiro ou falso essa afirmação? 2 mapas de uma mesma cidade em escalas diferentes são figuras semelhantes? Verdadeiro ou falso? As plantas de 2 casas diferentes na mesma escala são figuras semelhantes? Verdadeiro ou falso? 2 triângulos equiláteros, que é isso? Equiláteros, que têm a mesma medida dos lados. São sempre semelhantes? Então, será que é verdadeiro ou falso? Então você vai, na ordem aí, marcar com X na resposta correta. Será que é a A? Tudo é verdadeira? Será que é a B? A primeira é verdadeira, a segunda é falsa, a terceira é verdadeira e a quarta é falsa. Será que é a C? As 2 primeiras são verdadeiras, a terceira é falsa e a quarta é verdadeira. Ou é a D? A primeira é verdadeira e as 3 últimas e as 3 sequenciais são verdadeiras. Qual é a alternativa correta? Tá? Você vai fazer a mesma coisa na 3 aqui, ó. Observe as figuras a seguir. Temos 2 figuras, certo? Então nós temos aí 2 trapézios, né? Um virado, né, numa posição diferente da outra. Considerando que os trapézios MNP, e DEFG são semelhantes, pode-se afirmar que... Qual é a alternativa correta aí? A A, B, a C ou a D? O ângulo G mede 75 graus, na A, né? Na B, os lados NP e EF são proporcionais? O ângulo P mede 60 graus? A soma dos ângulos internos de um quadrilátero mede 460 graus? Então, qual dessas alternativas é a correta aqui, né? Ó, então, eu falei aqui, ó, dessa aqui, depois, qual dessas alternativas aqui é a correta, tá? Então, é até aí que você vai fazer, tá? E na próxima quinzena já é a outra, né? Mas é até aqui, só até aí, só até a página 11, tá bom? Só até a página 11, tá bom, pessoal? Então, eu vou depois, vou fazer também vídeos explicativos de questão por questão, para vocês entenderem, tá? E assim por diante, tá bom? Então, pessoal, fica com Deus, tchau e até a próxima. Tchau para vocês.